Bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Entretenimento e um bom bate-papo sobre o mundo da química. Olá, poeira de estrelas, sejam bem-vindos ao podcast Ratos de Laboratório. Aqui sempre um assunto científico tratado de maneira descontraída. Comigo, Carlos Barroca e o seu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Como vai aglomerado de átomos viajante pelo espaço-tempo? Tudo bem com vocês? E aí, meus queridos amigos, como vocês estão? Corações preparados? Sim, a gente agora está no período das nossas alíquotas dos ratos, da nossa intertemporada, onde eu e o Barroca compartilhamos com vocês as nossas histórias, as nossas vivências, as experiências que a gente teve ao longo de toda a nossa jornada laboratorial. E hoje a gente tem uma historinha bem bacana e que vocês vão realmente gostar bastante. Barroca, mexa com o nosso coração. Bom, pessoal, bons amigos sabem essa história, né? Em 2018 eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos pela empresa que eu trabalhava e a gente foi fazer um treinamento de um equipamento de um concorrente. Então lá estávamos eu, um grande amigo meu, Bastião, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci nessa vida aí de viajante, e estávamos lá em Nova York para fazer esse treinamento sobre o equipamento do concorrente. E nós descemos em Nova York, fomos até uma cidade onde era a empresa que nós trabalhávamos, né, ele ainda trabalha lá, e chegamos lá, encontramos uma pessoa que ia nos dar o treinamento, era um italiano. Então vejam que bacana, né? 2 brasileiros indo fazer um treinamento nos Estados Unidos com um italiano. E só que quando nós entramos tinha um chinês lá já. Tinha um rapazinho, um oriental, que a gente descobriu que era chinês. E começamos a conversar em inglês. E o nosso instrutor, o Savino, um grande amigo meu, que está lá na Itália, hoje trabalha na Shimatsu, né? Nessa época ele trabalhava na Perkin-Elmer. E o Savino estava lá conversando com a gente. E nessa história de conversar, ele veio perguntar com o que a gente trabalhava, o que a gente não trabalhava. E eu falei para ele que eu trabalhava com ICP, ICP-MS, que eu era químico, e ele todo feliz, perguntou pro Luciano, o Bastião, o que ele trabalhava. E tava tudo andando bem até ele perguntar, Edu, até ele chegar pro chinês e perguntar pro chinês. E você? O que você faz? E o chinês não respondeu. Eita, meu Deus do céu. O chinês não respondeu. Aí ele perguntou, você sabe quem é um ICP? Aí o chinês ficou parado. Aí ele olhava pra mim, eu olhava pra ele, e assim, ele não respondia. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, você fala inglês? Aí ele assim, falo, respondeu bem. Aí eu falei assim pra ele, mas você tá entendendo o que ele tá te perguntando? Aí ele, tô, assim, envergonhado, né? E o Savino fala um inglês fantástico. E aí o Savino falou assim pra ele, olha, se você não sabe nada sobre CPMS, eu vou te tirar do treinamento. Aí eu falei, calma, Savino, não é assim, né? Dá um relax, pô. Você é italiano, cara. Pô. Onde é que é ter fabé, né? Não adianta ficar chateado. Aí quando eu fui defender ele pegou um canetão de lousa, entregou na minha mão e falou assim, bom, ele tem 1 hora para saber o que é um ICP-MS. Se em 1 hora ele não souber o que é ICP-MS, vai você e ele embora. Oh, meu Deus. Olha o desafio. Aí eu peguei o meu amigo, o Bastião, um dia a gente vai chamar ele daqui pro podcast, o Bastião falou assim, dançamos. Aí eu falei, não, vamos ensinar esse chinês o que é ICP-MS. E aí eu conversando com o chinês, explicando para ele o que era o ICP-MS, explicando a base da técnica, e falei para ele, falei assim, olha, se você tiver qualquer dúvida, você olha para mim que eu vou te ajudando. E assim foi. E aí o Savino voltou, depois de quase 1h30. E aí quando o Savino voltou, ele perguntou para ele, o que é ICP-MS? Aí ele respondeu. Aí perguntou, você sabe qual é a diferença entre CPMS e CP ótico? Aí ele respondeu. E aí teve uma hora que ele fez uma pergunta difícil, ele olhou para mim, eu só dei uma piscadinha para ele, ele entendeu, não respondeu, e assim foi, começou aí. Aí à noite a gente foi jantar,
ele tinha ficado num hotel um pouco distante, ele não podia pegar carro, ele não tinha habilitação para dirigir nos Estados Unidos. E aí a gente foi buscar ele no hotel, foi jantar com a gente, e ele não conseguia falar meu nome, ele não conseguia falar Carlos, né? Eles têm uma dificuldade, o pessoal oriental lá tem uma dificuldade grande de falar o R, né? E aí a gente ficava brincando com ele, que ele não conseguia falar Carlos, e a gente também não conseguia falar o nome dele, a gente não conseguia falar o nome dele, São não. os nomes bem complexos, né? Ah, sim, eu não me arrisco a falar o nome dele, tanto é que eu e o Bastião, a gente pediu, claro, licença pra ele, se a gente podia dar um nome latino pra ele. Ele adorou a história do nome latino, e aí a gente deu um nome latino pra ele, que o nome dele seria João, ele adorou. E nessa história de João, fomos jantar, e estávamos conversando, e essa história é fantástica, estávamos conversando, e aí no jantar ele me agradeceu por ter salvo ele, assim, de ter sido mandado embora, e ficou muito meu amigo, assim, algumas horas. E na hora do jantar ele falou assim pra mim, o que você conhece da China? E a gente foi conversando o que ele conhecia do Brasil e tal, e aí eu perguntei pra ele se ele conhecia o Santos Futebol Clube. Opa, E ele o glorioso. conhecia Santos Futebol Clube, Pelé, conhece, maravilhoso. Aí eu fui fazendo aquelas perguntas, se ele conhecia o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e tal. Ele não conhecia o Corinthians. Olha só, né? Isso é evidente. Sabia o que era o São Paulo, por incrível que pareça, ele conhecia o São Paulo, da era do Raí, daquela época áurea do Tele Santana, conhecia o Palmeiras, e aí a gente conversando sobre vários assuntos, uma coisa muito interessante para vocês, ele começou a me contar uma história, e eu contando outras histórias para ele, no meio do jantar, e aí na hora do jantar, eu perguntei para ele assim, nossa, eu tenho uma vontade danada de fazer uma tatuagem de um dragão. Aí ele olhou para mim e falou assim, não faça uma tatuagem. Não marque seu corpo, não faça a tatuagem. E ele falou, por favor, não faça a tatuagem. Eu falei, pô, meu amigo, eu vou fazer, já tô com o desenho pronto, é um dragão chinês, tal, eu queria conversar com você, tal. Aí ele falou assim pra mim, olha, o dragão é um símbolo muito importante pra China, né? O dragão não é uma brincadeira. E, bom, mas já como você é meu amigo, eu vou te falar uma coisa, só tenho um pedido pra te fazer. Como você vai fazer a tatuagem mesmo, pode fazer a tatuagem, não tem problema. Eu só ia te pedir uma coisa. Faça o dragão, mas não pinte o dragão de amarelo. Essa foi a primeira coisa que ele me pediu, não pinte o dragão de amarelo. E outra coisa, não faça o seu dragão com 5 garras. Tá bom. Ok, beleza. Aí começamos a conversar, e aí ele me contou a história do dragão, que o dragão, e essa história é fantástica, quando o dragão, a importância do dragão é porque o dragão controla, na mitologia chinesa, ele controla o tempo. E quando o dragão está triste, ou o dragão está chateado, ou o dragão está enfurecido, o dragão chora. Né? Então quando o dragão está triste, está com saudade, quando ele está enfurecido, ele chora. E quando o dragão chora, chove na China. E chove e inunda os campos de arroz. Então tem arroz na China. Inclusive o arroz é a base alimentar, né, deles. Sim. Então para eles é muito importante o dragão. Então não é que o dragão ele segura uma pérola, que é a pérola do tempo. E aí ele falou, olha, só não faça o dragão amarelo. E contou essa história dessa mitologia, que quando o dragão chora, chove na China. Isso dá comida, né? Isso dá paz, isso dá alegria para o povo chinês. Então o povo chinês respeita muito a mitologia do dragão, tanto é que eles têm festas para isso, são coisas importantíssimas, não é uma brincadeira. Só que ele, quando começou a me contar uma outra história, eu comentei assim com ele, nossa, mas essa história parece uma história dos apóstolos, né? Como nós somos ocidentais e a gente foi criado dentro de uma mitologia, não uma mitologia, mas criado dentro de uma religião. E aí eu falei pra ele, nossa, essa história parece lá São Pedro, né? Que é o São Pedro que faz chover e tal. Aí ele assim, São Pedro? Eu falei, um apóstolo de Jesus. Ele, Jesus? Aí eu falei, peraí, você nunca ouviu falar de Jesus? Caramba, olha só. Não, aí você vê essa história, ele nunca ouviu falar de Jesus. Aí, claro, eu estava com o celular, dei um Google, mostrei pra ele no celular, peguei o celular e falei assim, ó, esse aqui, ó. Aquela foto básica, aquela expressão básica ocidental de Jesus, que é a cruz e ele pregado na cruz. Ele, nunca ouvi isso. Eu falei, você tá brincando? Ele, não, nunca ouvi. O cara tinha ouvido falar dos santos, mas não tinha ouvido falar de Jesus. Ouviu do Pelé. Ouviu do Pelé e não ouviu Jesus. Então assim, porque, claro, eles estão lá no Oriente, não é... O lugar que ele mora não tem essa cultura, não tem essa religião, então para ele não existia. Esse Jesus que a gente conhece não existia. E aí tudo bem. Acabou, conversamos, foi interessante, foi engraçado, porque a gente já tinha ouvido falar
na história, que os Beatles falaram que eles eram mais conhecidos no mundo do que Jesus, né? O pessoal fala que o Pelé era mais conhecido que Jesus. Claro, uma parte do Oriente nunca ouviu falar dos mitos ou das religiões ocidentais. A gente precisa admitir isso. E o João, esse meu grande amigo, tenho ele ainda aqui no aplicativo WeChat. E isso é interessante, viu, Edu? Porque ele não fala via WhatsApp, ele não tem Google, ele não tem Facebook, ele não tem Instagram. Esquece. Eu sei de... Eles se comunicam só se comunicam pelo WeChat. Eu sei disso porque o meu cunhado é o Mohammed, e ele trabalha aqui numa empresa de navegação e tem que falar muito com o pessoal da China e somente Pelo WeChat. pelo chat. Então eu ainda tenho lá o João no WeChat, de vez em quando a gente conversa aqui bastante. E aí ele contou essa história, a gente conversou, beleza, passaram-se os dias, acabou o treinamento. E aí no último dia, nós ainda íamos ficar, foram 15 dias de treinamento, fizemos uma amizade fantástica, passeamos por Nova York, foi como é que eu posso dizer, uma interação fora do comum, ter uma amizade de culturas tão diferentes. Pra você ter uma ideia, eu ia ficar 40 dias lá nos Estados Unidos, eu levei uma mala enorme. Ele ia ficar 15 dias, ele levou uma mochila de mão. Então, assim, é diferença cultural mesmo. A gente precisa se adaptar e entender que existem diferenças culturais. É verdade. E aí, no dia de ir embora, eu e o Luciano, o Bastião, a gente ainda ia ficar mais uns dias. E na hora de ir embora, nós falamos, a gente te leva na estação de trem, porque aí de trem ele ia sair dessa cidade pequena, que é Bridgeport, e ia até a Grand Central Terminal em Nova York, para dali ir para o JFK e depois viajar para a China. E aí a gente foi levar ele. Edu, era verão. Eu não tô brincando com você, Edu, era verão. E assim, era um verão diferente, porque a gente tá acostumado com o verão aqui no Brasil de chuva no final do dia. Normal chover no final do dia, de verão, as chuvas de verão. Lá no lugar que nós estávamos, na região de Nova York, um pouquinho para cima de Massachusetts, não tinha essa chuva. Nós ficamos 15 dias, os primeiros 15 dias não choveu nada. Imagina um verão sem chuva. E chovia talvez à noite, mas assim, de dia era até gostoso, não era um verão muito quente, mas não chovia. Não choveu nenhum dia, tá? E aí, nesse dia que a gente foi levar o João na estação de trem, entramos no carro e a gente ficava brincando com os nomes, a gente falava pra ele, João, fala aí Carlos, ele não conseguia falar, e ele dava risada, porque o jeito de falar, e ele ficava assim com a boca, tentando falar Carlos, né, e ele não conseguia, e a gente brincando, e ele brincava com a gente, ele falava pra gente falar lua em inglês, falar algumas coisas, em inglês não, em chinês, e a gente também não consegue falar chinês, ele dava risada quando eu tentava falar alguma coisa. Muito... Não, ele se divertia quando eu tentava falar alguma coisa em chinês. Bom, saímos, pegamos ele no hotel e estamos nos encaminhando para a estação de Bridgeport para deixar ele. Quando estamos chegando na estação de Bridgeport, eu estava dirigindo, o Luciano do meu lado e o João no banco de trás. Cara, começou a chover. Mas começou a chover muito. Muito chegando na estação. Aí o João bateu no meu ombro e disse: I told you. The dragon cry. E assim, aquilo me marcou, eu olhei pra trás e falei assim, como assim? Ele assim, traduzindo, ele falou assim, eu te falei, quando o dragão tá triste, quando o dragão está chateado, ele chora. Nós nunca mais vamos nos ver. Né? A nossa amizade desses 15 dias, por mais que trabalhamos na mesma empresa, por mais que sejamos amigos, por mais que temos contato no WeChat, é bem possível que nós nunca mais iremos nos ver ao vivo. E eu não tinha me tocado nisso. O mundo para mim parecia muito pequeno. Mas naquele momento eu percebi que eu nunca mais ia ver essa pessoa. Ele tá do outro lado do mundo. Né? Ele tá... Assim, é muito difícil até falar sobre isso. E ele falou assim, eu estou triste. E o dragão também. Então, começou a chover. Aí nisso, o Luciano, até eu mesmo, falei assim, é uma chuva de verão. Somos brasileiros, estamos acostumados com chuva de verão. Não deu muita atenção. O João desceu do carro, me deu um abraço. Eles têm uma dificuldade de mostrar um certo carinho igual ao latino, né? E como a gente tinha dado um nome latino pra ele, a gente brincava que ele estava se transformando em latino. Ele me deu um abraço, cara, um abraço forte, um abraço realmente de saudade. Abraçou o Luciano também, ficamos os três muito amigos. E ele entrou na estação. Quando ele entrou na estação, Edu, eu não tô brincando com você, quando ele fechou a porta da estação, que eu e o Luciano não víamos mais, a gente não conseguia mais vê-lo, ele entrou na estação, parou a chuva. Parou a chuva. Que incrível. Nisso o Luciano olha pra mim, aí, Luciano, depois escreve aí o Bastião. O Luciano olhou pra mim e falou,
ô louco! É. Que é isso, cara? Começou a chover porque o dragão tava triste, o dragão foi embora, parou de chover. E aí eu dei um abraço no Luciano e falei assim, cara, essa experiência de ter essa cultura, essa multiculturalidade, né, da gente conseguir ter contato com pessoas de outros países é fantástica. E aí eu abracei o Luciano e a gente, naquele momento a gente chorou, cara, porque realmente a gente nunca mais ia ver aquela pessoa e foi uma pessoa marcante nesses 15 dias pelo fato dele ter uma dificuldade muito grande com o idioma inglês. Ele tem uma dificuldade muito grande em se comunicar. Numa das noites ele olhou pra mim e falou assim: só você me entende, só você consegue entender o meu inglês, só você consegue me ajudar, porque à noite eu ajudava ele a comer, eu falava pra ele o que você quer comer, o que você pode comer. E ele tinha esse carinho por eu ter ajudado ele nesses dias, eu e o Luciano, óbvio. E depois eu conversei com ele me convidou para ir no casamento dele na China. Olha, que então, assim, é uma coisa fora do comum, mas aí ficou essa história do dragão. E o dragão fez chover somente na nossa despedida. Foram 15 dias de sol em Massachusetts. Foram 15 dias de sol na cidade de Shelton, em Connecticut. Desculpa, Connecticut. Foram 15 dias de sol e somente naquele momento, naquela despedida, teve uma chuva torrencial. O dragão chorou. E a saudade fica aqui do meu amigo chinês, o João. João, eu vou passar esse podcast para você. Quando ele ouve a palavra João, quando eu converso com ele, eu falo: ô João, como é que você tá? Ele ainda lembra que o nome dele, latino, é João. É João. E não foi de forma nenhuma pejorativa, não foi uma brincadeira, pelo contrário. Foi uma grande homenagem a ele, poder dar um nome para ele de um dos apóstolos. Sim. João. Cara, eu falei pra vocês há algum tempo atrás que eu escutei essa história. Eu e esse maluco aqui, a gente estava indo pra Criciúma atender um cliente, né? Daqui de São Vicente até lá são 800 quilômetros. Então a gente ficou, depois que ele terminou essa história, a gente ficou em silêncio durante um trecho, porque eu fiquei muito emocionado, de verdade. Isso trata exatamente sobre relação interpessoal, sobre o compartilhar o amor, sobre se preocupar com o outro. Você que está aí nos ouvindo, está nos vendo, sabe que o quão importante principalmente no ambiente de trabalho, na faculdade, na sua escola, na sua casa, você ser uma pessoa transigente, você ser uma pessoa que vai se colocar no lugar do outro, você é uma pessoa que vai ter a oportunidade de compartilhar, de semear o amor. E é muito importante, Edu, isso que você está falando, porque em algum momento da minha carreira, e até hoje mesmo, né, nós aqui com o projeto do podcast do Ratos de Laboratório, em algum momento das nossas carreiras, todos nós nos sentimos sozinhos, né? Ele estava sozinho num país estrangeiro, ele estava sozinho num país hostil, né? Há uma certa animosidade, né, entre China e Estados Unidos. Ele tinha um visto, engraçado, né? O meu visto era de 6 meses, né? O meu visto vale 10 anos para os Estados Unidos, mas eu tava com autorização para ficar 6 meses lá, era só 40 dias que eu ia ficar. E o dele não. O dele ele tinha que sair naqueles 15 dias. Então veja, existia toda uma animosidade, tudo de ruim para acontecer com ele. E quando ele encontrou no Coração Latino, e isso é bem bacana, eu e o Coração Latino brasileiro, tá? Porque o Savino italiano eu não tava muito afim de conversar com ele. O Savino meio bravo com ele. Depois tentou fazer uma amizade, mas aí o chinês já não queria mais amizade com o chinês deve ter pensado... Ficou bravo com ele. Bom, mas hoje nós teremos um Heroes diferente, né, Edu? Com certeza. A gente, nesse tempo todo de 12 episódios que a gente teve, agora durante as nossas alíquotas, a gente sempre homenageou um pesquisador, um organismo, né, uma instituição. Hoje, em homenagem ao nosso amigo João e ao país de origem dele, a gente obviamente tem que dar o braço a torcer que esse país, que é a China, ela se tornou uma peça fundamental para o aumento da tecnologia do planeta e a melhora da condição de vida em todos os países.
né? Então, eu tive a oportunidade de ler aqui uma matéria do jornal Folha de São Paulo, do final de 2000, de dezembro de 2021, onde eles publicaram que a China, pela primeira vez na história, ultrapassou os Estados Unidos na produção científica mundial. E isso é um dado bastante interessante. Eles publicaram um total de 788 mil artigos em 2020 em todas as áreas do conhecimento, né, o que vale uma média de 90 resultados científicos novos por hora, publicados em trabalhos acadêmicos com a participação de chineses, né? Os Estados Unidos então, até então eram líderes, né? Eles publicaram no mesmo período 767 mil artigos, né? Ainda sobre essa matéria da Folha, o número de publicação norte-americana registrou um crescimento de 2,4%, enquanto da China foi de 10%, né? E os trabalhos mais específicos foram voltados, olha só que interessante, para a biologia molecular e a farmacologia. E basicamente estudos voltados a pesquisas para o Covid-19. Então, assim, nós não podemos deixar de falar sobre isso. E eu encontrei aqui uma outra. É muito importante, né, Edu, a gente ter uma noção que eles são uma potência mundial, né, um país, e tem um investimento muito grande em educação, tem um investimento muito grande em ciência, porque não existe desenvolvimento sem conhecimento. A gente fala isso sempre aqui no nosso podcast, que a gente precisa a todo momento, e um dos motivos do nosso trabalho, da gente estar aqui aos sábados gravando, é justamente fazer a divulgação científica. Nós precisamos saber que a ciência é um aliado do desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem ciência, não existe desenvolvimento sem universidade, não existe nada sem o cientista. E aí entra o nosso primeiro episódio lá, que nós estamos escrevendo o roteiro, Um Dia Sem Química. Sim, exatamente. Extremamente importante para tudo, para o bem-estar do ser humano, que a ciência existe para entender o que está em nossa volta e para criar melhorias a partir da tecnologia para que a gente continue a nossa jornada aqui, aumente a expectativa de vida, pensando nos futuros, né? Nos futuros seres humanos que estão por vir. Só para finalizar aqui, né? Há 20 anos, os Estados Unidos tinham produzido 373.500 artigos científicos, enquanto 65.600 eram da China. E aí eu achei uma pesquisa do final do ano passado, que eu achei muito interessante. Os pesquisadores da China descobriram um adesivo com nanoenzimas que prometem acabar com a calvície. Olha só, para o pessoal que tem problema que afeta todos, Pronto, né? agora as crianças já vão tirar sarro de mim por sua causa. Olha Já só, vou ter que ligar pro meu amigo chinês para pedir lá para ele uns adesivos. uns adesivinhos para ajudar a acertar os negócios aí, né? As entradas aqui, ó. Os cientistas da Universidade de Tecnologia de Qingdao, na China, eles então conseguiram desenvolver esse adesivo, né, que reúne química, biologia e engenharia de materiais na produção do superóxido de dismutase, que é capaz de neutralizar produtos químicos que deixam o cabelo mais fino até o eventual desaparecimento do fio, né? E eles utilizaram isso em pelos de camundongos que tiveram um crescimento alarmante, né? Cresceram uma quantidade muito grande em apenas 13 dias, né? Então isso provavelmente vai ter um uso aí no futuro para evitar com tantas pessoas que acabam sofrendo baixo estímulo por conta disso, né? Alopcia, né? Alopcia, inclusive mulheres, né? Afetam Sim, mulheres, né? Então ao nosso querido João, a China, né? A quem eu também já tive vários alunos chineses, tem alguns amigos chineses, a gente fica aqui o nosso beijo. Não, e Abraço assim, dos ratos. antes de você encerrar, meu irmão, eu lembro que eu comentei para você também, o João, agora eu lembrei, antes da gente terminar, eu fui falar para ele de terremoto, ele me mostrou que os primeiros sismógrafos foram feitos pelos chineses, né? Era um dragão cheio de água com pequenos dragõezinhos em volta. E aí, se esse dragão vibrasse, a água caía
nos dragõezinhos pequenos. Então você que tá aí ouvindo a gente, depois procura sismógrafo chinês aí que data de, sei lá, 3, 4 mil anos antes da gente pensar nisso. Olha que coisa Então inacreditável. a pesquisa chinesa ela deve ser considerada por todos nós. Tanto a medicina oriental quanto a pesquisa oriental atual é muito importante. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma alíquota do Ratos de Laboratório e aguarde a gente, aguarde. Teremos uma alíquota falando sobre educação e depois a segunda temporada, né, Edu? Prepare o seu coração de novo, porque essa vai trazer histórias incríveis. Desculpa aí. Beleza, vamos encerrando por aqui. Um grande abraço a todos. Estamos de volta semana que vem, né? Semana que vem com essa história sobre o que a educação traz de mudanças para todo mundo. Beijo no coração. Um beijo, um abraço para todos. Valeu. Sigam lá, ratosdelaboratório.com.br. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.